Sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre derivativos. O objetivo dessa aula é introduzir o assunto. Ele é um assunto muito complexo. Há muitos protocolos oferecendo derivativos, contratos derivativos de maneira descentralizada. Há muitas oportunidades e ao mesmo tempo muitos riscos. Esse é o mercado de derivativos, ele é altamente, estritamente regulamentado por uma série de razões. E eu espero nessa aula poder dar um panorama geral do assunto para, vamos dizer assim, nos preparar para as próximas aulas. E eu já começo aqui com uma questão: derivativos ou synthetic assets? Será que é tudo a mesma coisa? Bem, vocês vão ver alguns protocolos de finanças descentralizadas que usam o termo derivativos, outras usam synthetic assets, outras usam a questão das duas formas. Embora isso possa não ter relevância, né, como advogado, eu sei que essas questões elas sempre têm relevância. Por quê? Porque imagine, por exemplo, que você está oferecendo um determinado contrato no mercado e esse contrato inclusive possa utilizar tecnologia descentralizada e esse contrato ele venha a ter características de derivativo. Mas é possível que você ofereça um contrato que você, na sua visão leiga, acha que é um derivativo e na verdade esse contrato não seja um derivativo. E se você apresentar para a autoridade que você está negociando um contrato derivativo, na sua ingenuidade, vamos dizer assim, e esse contrato juridicamente não ser considerado, isso pode significar uma condenação criminal, uma vez que você oferecer derivativos sem ser uma instituição financeira, sem estar regulamentado conforme o Banco Central, você está cometendo um crime. Então é uma questão que eu acho que é uma das questões aí com implicações práticas de cara que nós temos que prestar atenção. Bem, eu trago aqui um conceito de derivativo da Carta Circular 3082, que estabelece e consolida critérios para registro e avaliação contábil de instrumentos financeiros derivativos. O que é dito aqui? Entende-se por instrumentos financeiros derivativos aqueles cujo valor varia em decorrência de mudanças em taxas de juros, preço de título, valor mobiliário, preço de mercadoria, taxa de câmbio, índice de bolsa de valores, índice de preço, índice ou classificação de crédito ou qualquer outra variável similar específica cujo investimento inicial seja inexistente ou pequeno em relação ao valor do contrato e que sejam liquidados em data futura. Percebe que há uma série de critérios aqui? Bem, esses critérios devem ser analisados pelo advogado quando na análise de algum produto, inclusive no âmbito das finanças descentralizadas, porque se esse produto se enquadrar nesses critérios, será considerado derivativo. Então nós temos uma série de questões aqui que nós vamos aprofundar nessa aula, mas observe que primeiro, né, são instrumentos financeiros. O valor, há uma variação de valor em decorrência de mudanças num outro produto, por isso que é chamado de derivativo. Então o valor dele varia em decorrência, por exemplo, taxa de juros, preço de título, taxa de câmbio. E aqui são apenas exemplificativo, qualquer outra variável similar. Percebe? Isso aqui é muito importante também, cujo investimento inicial seja inexistente ou pequeno em relação ao valor do contrato. Nós vamos ver isso já um pouco mais à frente. E que sejam liquidados em data futura. Bem, eu escrevi um artigo em 21 de julho de 2012 que falava sobre um mercado que atende essa definição aqui, que é o mercado Forex. O mercado Forex, muito se fala sobre ele, mas no Brasil não há nenhuma instituição financeira até hoje autorizada a negociar esse tipo de contrato. E à época se falava muito sobre isso e eu vou deixar como recurso da aula o link para esse artigo onde eu explico, além de falar de questões jurídicas referente às responsabilidades jurídicas, eu explico também o funcionamento desse mercado em detalhes, inclusive, de modo que você entenda essa característica aqui, quando se fala que o investimento inicial seja inexistente ou pequeno em relação ao valor do contrato. Eu consigo apostar, vamos dizer assim, nessas variações, ainda que eu não tenha o valor total, por exemplo, do contrato, basta que eu tenha a chamada margem. E para isso é importante a gente trazer agora uma definição um pouco mais intuitiva, em meio a esses
conceitos complexos, né? Qual que é a ideia do derivativo? As pessoas elas têm medo do futuro. Elas precisam ter alguma forma de se precaver em relação a questões que estão fora de controle. E aí para isso elas criam esse tipo de contrato onde você vai ter uma aposta, basicamente, sobre algo que vai acontecer lá na frente que ninguém sabe. E aí nós já entramos num detalhe importante, que algo que é importante ser verificado é se a pessoa que perdeu, vamos dizer, a aposta, se ela vai ter como honrar isso. Por isso que esse mercado, esse é um dos motivos dele ser muito regulamentado. Porque de nada adianta você fazer um contrato com a pessoa, por exemplo, para se precaver acerca de uma desvalorização cambial ou em relação a uma diferença de taxa de juros, se chegar no final essa obrigação não tiver como ser liquidada efetivamente pela parte que não gostaria de liquidar essa operação. E aqui eu já trago também mais um elemento que agora para o nosso curso faz muito sentido. Os smart contracts podem ter muita relevância nesse mercado. Por quê? Porque uma das principais funções dos smart contracts é justamente a de assegurar a liquidação das obrigações. É trazer segurança jurídica no processo de liquidação, no processo de pagamento. Então, é muito importante você que está fazendo o curso, à medida que você entenda o funcionamento dos smart contracts, você analisar os smart contracts de protocolos descentralizados para ver se eles têm características de modo a trazer segurança jurídica real para a pessoa que está aplicando nesse mercado, certo? Então, apenas algumas questões. Aqui nós temos definições que você vai achar por toda a internet, né? São modelos de contratos básicos, são negociados no âmbito derivativo, chamados contratos futuros, que são contratos padronizados, negociados nas bolsas de valores. Contratos de opções, você compra o direito, mas não necessariamente você pode optar por executar ou não a obrigação. Swaps, há várias formas de swap, talvez os mais conhecidos sejam o swap cambial, nós ouvimos falar muito no noticiário do swap cambial reverso, porque o Banco Central utiliza esse tipo de contrato como forma de atuar na política cambial. Então, por exemplo, quando o Banco Central teme que o dólar vai se desvalorizar muito, né, aí ele faz o chamado swap cambial reverso, que equivale a uma compra de dólar no futuro. Contratos a termo também muito utilizados, né, por produtores, de modo a também se precaver em relação a adversidades que podem surgir. Imagine uma plantação, você vai fazer tem todo um planejamento e você nunca sabe o que vai acontecer lá no futuro. Perfeito? Então, dito isso, agora vamos conhecer alguns dos protocolos de finanças descentralizadas. Lembrando que você jamais deve fazer qualquer investimento, né? Acho que isso já é algo pacífico, né? Sem que você seja um especialista ou que você tenha algum especialista. Quando nós falamos sobre finanças descentralizadas, eu não acho prudente você, por exemplo, investir no protocolo de finanças descentralizadas por meio de interfaces. Eu acho que esse é o mercado para pessoas que sabem programar e sabem interagir, não só interagir, como sabem analisar os smart contracts. Porque se é um protocolo descentralizado, tudo deve poder ser feito por smart contract. Tá? Se você for fazer algo, por exemplo, por um front, como esse aqui, já é algo um pouco perigoso, certo? Então já fica aí uma dica, né, que eu entendo que esses fronts, por exemplo, você só vai estar trazendo dinheiro para o mercado, tá? Mas eu acho muito difícil alguém ganhar dinheiro no âmbito das finanças descentralizadas sem que seja por meio de programação efetiva, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, apenas a título de exemplo, tá? Isso não quer dizer que eu tenha já utilizado qualquer desses protocolos. Esse aqui eles dizem, né, seria a primeira focada em trading tokens baseados em commodities. É interessante a proposta, né, negociação de tokens, né, baseados em commodities. Ainda mais uma perspectiva voltada ao mercado de derivativos, mas que tem que ser bem analisada. Algumas são muito famosas, a de YDX nós já conhecemos ela, porque nós usamos ela no nosso curso para fazer o empréstimo de flash loans, na aula bônus do nosso TradeBot que faz flash loans, que faz arbitragem de curso de terceiro por meio de flash loans. Nós utilizamos a de YDX justamente porque veja como ela explora essa questão do no fees, né? Então você paga lá um whey para fazer
um empréstimo, que você pode emprestar lá milhões de dólares para fazer a operação. E eles trabalham em algo que também é muito popular no âmbito do mercado de derivativos descentralizados, que são esses contratos perpétuos aqui. Tá? Isso aqui é algo que tem sido bastante explorado por outros protocolos, que nós temos, por exemplo, Perpetual Protocol. Temos aqui o Synthetix, que é muito famoso, certo? Também observe aqui Decentralized Perpetual Futures. E temos aí, aqui eu quero já alguns protocolos focados para a gestão de fundos, criação e gestão de fundos, inclusive de hedge funds, né? Por exemplo, aqui o Enzyme Finance, eu falei sobre ele num outro vídeo quando nós falamos sobre hedge funds, DeFi hedge funds. É interessante também essa ideia de administração de fundos por meio de smart contracts. Tem toda uma discussão aí sobre a questão, o fato das informações na blockchain serem públicas. Então, o que é interessante de repente você aproveitar da transparência, né, e da publicidade, como que você vai dosar a questão da privacidade com a transparência, é um tópico também bem bacana. E o fato é que a blockchain ela trouxe novas ferramentas, né, para justamente a interpretação desses problemas, né. Eu vou deixar também como recurso um artigo bem interessante, tá? Esse artigo que está aqui. Ele tenta fazer uma sistematização sobre esse assunto. Inclusive ele coloca aqui Synthetic Assets, Derivatives. E acho que é a primeira, né? Aqui nós temos como diz, algumas informações, alguns nomes conhecidos. Por exemplo, a questão de Chainlink e Oracles, né? Os Oracles, nós temos uma aula específica sobre Oracles. Os Oracles eles são fundamentais no mercado de derivativos, principalmente quando você o índice está relacionado a um ativo que não está na blockchain, que não está on-chain, por exemplo, uma taxa de câmbio. E aqui nós temos a clássica conhecida Chainlink. Ó, veja que temos aqui a conhecida nossa também, a de YDX. Aí tem os chamados DeFi Aggregators também, como Yearn Finance. Uma vez que você imagine que dentre todos esses protocolos existentes há várias diferenças, né? Quando nós falamos em diferença de preço, nós já pensamos em algum tipo de arbitragem. Então, o mercado derivativo, aqui temos aqui um protocolo específico para a negociação de opções. Conforme nós falamos lá, as opções são muito conhecidas pelo pessoal aí que familiarizado com o mercado de valores mobiliários. Conforme diz, você tem o direito, mas não a obrigação. Se compra o direito, tudo tem, obviamente, né, temos ônus e bônus, então tem que ser sempre analisado com muita cautela essas questões. Mas eu tenho certeza que se você vai colocar dinheiro em qualquer tipo desse protocolo, você deve saber opções, conceito de opções e de mercado futuros de cima para baixo, certo? E esse mercado ainda está, vamos dizer assim, há muita plataforma beta. Sempre que você fala sobre investimento, né, vocês têm que tomar muito cuidado. Por isso eu já falei, ó, negócio de front para finanças descentralizadas, para esse tipo de aplicação aqui, não funciona, tá? É uma ilusão você achar que você vai ganhar dinheiro nesse mercado de derivativos ainda, por utilizando front, né, sem saber programar, sem saber analisar os smart contracts. Então aqui temos o Balancer também, muito conhecido, que tem aí uma série de... utilizar. É uma coisa que é importante também dizer, né? Muitos desses protocolos utilizam ou são criados sobre outros protocolos, por exemplo. Então, às vezes você está vendo um protocolo que ele foi construído sobre um outro protocolo. E aí é importante você saber fazer a análise, saber quais são as vantagens, por que você vai negociar por meio desse protocolo e não direto no protocolo sobre o qual ele está construído, certo? Então tem que ter tem que ser analisado com muita calma. Você que vai ser um especialista, você não pode ter a mesma ingenuidade, né, do leigo, que se impressiona por um front, por exemplo, né, que acha bonito ali quando você vê um bom comercial. Esse pessoal é aquele pessoal que coloca o dinheiro em projeto e depois perde. Então você não pode se impressionar com esse tipo de coisa. Você tem que analisar o código. Onde que está o código? Eu quero ver o código. E se você não for capaz de analisar alguma coisa, caso você esteja prestando um serviço, você vai contratar um parceiro para fazer análise de um determinado aspecto. E as pessoas que realmente ganham dinheiro nesse mercado, certamente elas
contrata e pode vir a contratar inclusive você para fazer esse tipo de análise. Perfeito? Mas o objetivo da aula de hoje era passar aí um overview a uma série de outros aqui, protocolos, e nós vamos falar sobre alguns desses de uma forma específica, sobre aqueles que eu considero como os mais interessantes, mas há todas as, por exemplo, nós temos swap, né? Falamos sobre a questão da variação cambial, mas há também swaps de taxas de juros, nós temos também tudo aquilo que você imagina que você tem no mercado financeiro tradicional, já existe no DeFi, sabe? Se você nunca procurou, se você procurar, você vai achar. Tá? E eu acho que a questão que tem que ser analisada também é no que esses protocolos oferecem de diferença em relação ao mercado tradicional. E aqui entra a questão, por exemplo, questão da segurança, questão da transparência, questão da liquidação, porque o mercado altamente regulado a regulação nós sabemos que ela não é totalmente, não tem eficiência de 100% e muito contestável a eficiência regulatória do Estado. Então, sempre é algo muito arriscado e que por isso que existe aí todo um... inclusive até antes de finalizar, né? Aqui, ó, eu tinha deixado separado aqui acho que eu até acabei fechando, mas um desses protocolos descentralizados, focados já em derivativos, inclusive eles aparecem já como focados em derivativos, há uma série de avisos, por exemplo, se você pergunta se você é cidadão dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles já sabem que eles não podem negociar esse tipo de ativos, né, para cidadãos dos Estados Unidos. No caso deles estava lá cidadãos do Japão também, que você não estava utilizando algum tipo de VPN para acessar, ou seja, estão se precavendo, né, de sofrer algum tipo de sanção, uma vez dada o caráter regulatório aqui deste tipo de mercado. Daí na outra aula eu lembro, me fugiu o nome aqui desse protocolo, mas eu achei bem interessante. Eu acho que eu não vou lembrar agora. Certo? Mas eu acredito que vocês já tiverem então uma noção de qual que é a ideia do derivativo, como que os tipos, e aí caso você nunca tenha ouvido falar desse assunto, aí eu sugiro que você comece por aqui, pelo básico. Cadê? Que eu deixei já separado aqui, ó. Que são entender o que são contratos futuros, entender contratos de opções, swaps e contratos a termo. Eu acho importante você ter uma noção sobre isso, porque justamente por essa questão do risco. Todo mundo que está movimentando dinheiro, ele vai precisar de ainda mais no mercado como o mercado de finanças descentralizadas, que é um mercado global, ele vai precisar de formas para se proteger. Aí que entra a questão do hedge. Ele vai ter que de alguma forma, ainda que você não consiga prever, mas esses instrumentos eles servem por quê? Justamente para diminuir o risco. E no caso dos hedge funds, aí já é uma coisa mais sofisticada que tem como ideia fazer com que a pessoa ganhe em qualquer espécie de oscilação que venha ocorrer no mercado. É algo bem fora do comum, mas é algo que existe. E aí, algo muito utilizado, né, por bilionários. E o que é interessante também das finanças descentralizadas é que até o surgimento das finanças descentralizadas, esses bilionários eles utilizavam muito produtos fornecidos por paraísos fiscais, até hoje. Mas as finanças descentralizadas tendem a atrair muito desse capital, no meu entendimento, por uma série de razões que todos nós conhecemos, certo? E questões agora relativas a desenvolvimento de protocolos como o Zero Knowledge Proof, zk-SNARK, zk-STARK, eles contribuem com a questão da anonimização, então supera mais uma grande barreira que poderia existir, porque as pessoas usam paraísos fiscais para, dentre uma série de motivos, mas também pela questão da privacidade. E então nós estamos aí diante de algo que vai mudar muito. Nós vamos falar muito ainda sobre esses temas como esse aqui. Certo? Então, grande abraço e nos vemos na próxima aula.